Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série de 7 pilares para ser mestre em maximizar resultados. Eu sou Dolores Pinheiro, fundadora da oficina de Revenue, e hoje vou te apresentar uma análise muito importante, muito estratégico. Vamos analisar métricas, vamos estudar variáveis de desempenho do hotel e do mercado. Eu quero te apresentar quais são as que têm que ser analisadas, como fazer essa análise e vamos estudar em particular uma das métricas mais importantes. Então, vamos já no computador para iniciar o nosso estudo. Se você ainda não revisou o primeiro vídeo da série, o segundo vídeo da série, aproveita para ver todo o material que já está disponível aqui no canal. Lembra que são aulas especiais focadas em práticas de Revenue Management. E hoje vamos continuar a nossa análise focando numa das terceiras importantíssimas funções do Revenue Manager. Analisar métricas do hotel e do mercado para tomar ótimas decisões comerciais. Não se analisam dados em geral. A gente tem que ir a fundo vendo o comportamento do mercado, analisando variáveis do próprio hotel e dessa maneira estaremos mais prontos para tomar decisões certas, no momento certo, focando na maximização de receitas, aumentando a lucratividade do hotel. E quais são as métricas principais que o Revenue Manager analisa? Não é somente estudar a tarifa média, não é somente analisar a ocupação média, principalmente o Revenue Manager estuda uma variável muito fundamental que se chama RevPAR, receita por apartamento disponível. Receita por apartamento disponível ou Revenue per Available Room. Esse RevPAR, vamos analisar agora como se calcula, como se analisa também quais são as estratégias que a gente pode aplicar para aumentar o RevPAR. E te recomendo também que se você tiver a sorte e a oportunidade de ter dados da sua cesta competitiva primária, que significa isso? Se você tiver como saber, por exemplo, qual foi a ocupação média do seu mercado, a cesta competitiva primária, que são os concorrentes principais, que podem ser 4 ou 5 hotéis que estão brigando contigo no mesmo mercado, que compartilham, por exemplo, localização, perfil de hóspedes, segmentação similar, perfil e características de serviço oferecido, que compartilham faixa tarifária e mesmo posicionamento tarifário. Todos esses hotéis que estão brigando com teu hotel naquela área, naquele mercado, naquele local, podem ser, não todos, mas 4 ou 5, com certeza, podem ser considerados primários. Se você tiver como saber qual foi a ocupação média desses hotéis, qual foi a tarifa média desses hotéis, qual foi a média, por exemplo, no mês passado da tua cesta competitiva, qual foi a tarifa média e ocupação desses hotéis, você pode calcular uma métrica também muito importante, que vamos analisar também agora, que se chama penetração de RevPAR. Sim, a penetração de RevPAR como complemento muito importante para tomar decisões. Se você também tiver dados de número de quartos vendidos, comparando seu hotel com os demais da cesta competitiva primária, você pode calcular o fair share, que a participação de mercado do hotel se calcula considerando o total de quartos disponíveis do seu hotel, dividido o total de quartos disponíveis da cesta competitiva, e também comparando esse fair share com o market share. O market share se calcula dividindo o total de quartos vendidos do hotel, dividido o total de quartos vendidos pela cesta competitiva primária. Então, você aqui compara a fatia de mercado que você possui, o fair share, com o que você fez de quartos vendidos. Esse market share, essa participação real em função às suas vendas, a seu realizado, a sua estratégia comercial verdadeira com esse número de quartos vendidos. Se você não tiver dados de mercado, não fique preocupado. Isso acontece de maneira bastante comum. Não todos os mercados compartilham informações. E como obter os dados de mercado? Como que eu vou saber qual foi a ocupação média do hotel, da minha cesta competitiva, dos hotéis que estão na minha área geográfica? Você pode entrar em contato com os hotéis e pedir compartilhar informação, obviamente você oferecendo dados em contrapartida,
ou você pode contratar algum relatório de informação gerencial, que existem vários no mercado, ou você pode ter contato com uma associação de hotéis ou com alguma associação de conventions da sua cidade, da sua região, para que eles consolidem informação geral do seu destino e, de alguma maneira, você compare os dados do seu hotel, ocupação do seu hotel com a ocupação do destino, tarifa média do seu hotel com a tarifa média do destino. Se você não tiver dados de maneira alguma do mercado, não fique preocupado. Sabe o que você fará? Você analisará a fundo o RevPAR, que é a variável mais representativa que, em princípio, vai te dar muita informação valiosíssima de como reagir, como lançar novas estratégias e como crescer nessa receita por apartamento disponível. O RevPAR se calcula multiplicando a ocupação média pela tarifa média, a ocupação média pela tarifa média, e se você substitui os itens da fórmula, aqui você vê o cálculo da tarifa média e da ocupação média, se você substitui a fórmula da tarifa média, que é receita de quartos vendidos dividido número de quartos vendidos, e se você substitui a fórmula de ocupação média aqui em cima, né? Lembra que a ocupação média se calcula total de quartos vendidos dividido total de quartos disponíveis. Se você substitui esses itens na fórmula, você chega a calcular o RevPAR da maneira provavelmente que você já sabe calcular ou já ouviu calcular. As duas maneiras de calcular, obviamente, dão o mesmo resultado, e o RevPAR, dessa maneira, se calcula dividindo o total de receita de quartos vendidos pelo número de quartos disponíveis. Se você substitui os itens da fórmula, como te falava antes, você verá que quartos vendidos fica no numerador da fórmula e no denominador. Então, dessa maneira, você facilmente percebe que há uma maneira muito mais fácil, provavelmente você lembre dessa maneira, de calcular o RevPAR. A receita total de quartos vendidos dividido o número de quartos disponíveis. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque é uma maneira muito mais justa de você avaliar o desempenho do hotel. É muito mais justo calcular o RevPAR do que somente calcular a ocupação média. Você pode ser o hotel que tem mais ocupação média, mas pode ser que seja menor em número de quartos. Por exemplo, você tem 80 quartos e a tua concorrência tem mais de 150. Então, poderia ser mais provável que você venda muito. Ou poderia ser que você, pelo fato de que está numa área muito nobre da cidade e você tem mais suítes ou mais quartos de alto padrão, você tem uma tarifa média mais alta. Não é a tarifa média de maneira isolada que define o sucesso e não é a ocupação média de maneira isolada que define o sucesso. De fato, há hotéis que estão muito ocupados e que não têm lucratividade nenhuma, porque não conseguem vender com uma tarifa atrativa para ter uma margem de lucros adequada. E poderia ser o caso contrário, um hotel com uma tarifa altíssima, o dobro de alguma das propriedades que existem na cidade, só que um hotel que tem ocupações extremamente baixas que não permitem ter um volume necessário para pagar, por exemplo, os custos fixos, tá? Então, o RevPAR te permite ver toda a receita de quartos vendidos que você gerou, considerando cada quarto que estava disponível, independentemente de você ter vendido tudo ou ter vendido uma parte dos quartos. Aqui não estamos analisando quanto que você vendeu. Estamos analisando o que você gerou de receitas comparado ao que estava disponível para vender. E o que seria o número de quartos disponíveis? É o número de quartos que você possui no inventário. Se seu hotel tem 40 quartos, o disponível de ontem, de hoje, é 40 quartos. Se você tem 88 quartos, você vai dividir o total de receita de quartos vendidos hoje por, né, dividido por 88, que é o número de quartos que você possui. Sim? Se algum quarto está fora de uso, está com vazamento, você teve que tirar do inventário, não há nenhum problema, você vai dividir por 88, que são os quartos que você possui. Se você decidisse tirar, por exemplo, 3 andares durante 6 meses, porque você vai fazer uma reforma, não há problema, você pode tirar esse inventário, mas de outra maneira você vai considerar a tua disponibilidade, tá? Esse RevPAR que você vai calcular de maneira diária ou de maneira mensal, se você quiser também, ou semanal,
você pode comparar com repar de mercado, se você tiver a sorte de ter dados da cesta competitiva primária. Então, você vai comparar a receita de quartos vendidos que você gerou, dividido o número de quartos disponíveis, e você vai comparar esse repar com o mesmo repar da cesta primária. ¿Sí? Essa métrica que se calcula dividindo o repar do hotel pelo repar do mercado ou da cesta competitiva se chama penetração de repar. E essa penetração de repar pode dar mais do que pode dar 1 ou 100% e pode dar menos do que 1. Quando dá 1 ou 100%, significa que o repar do teu hotel é idêntico ao repar do mercado. Quando dá menos do que 1, significa que teu repar, por exemplo, pode ser R$180, é menor ao repar de mercado, que está em R$240. Obviamente, analisando a fórmula de repar e vendo os componentes que tem a fórmula de repar, você já percebeu que há estratégias exclusivas para aumentar o repar. Né? Como que você consegue aumentar o repar? Se aumenta o repar aumentando a receita de quartos vendidos. E como que você faz isso? Você faz isso aumentando o volume de vendas, aumentando a tarifa média, ou aumentando o volume de vendas e a tarifa média, as duas variáveis. Olha aqui no canal que já tenho um vídeo muito completo focado em estratégias para o crescimento do repar. Porque essa é a obrigação do Revenue Manager. Essa é a obrigação do diretor comercial. Essa é a obrigação de todos os membros da equipe de vendas do hotel. Aumentar a receita por cada apartamento disponível. E também, se você for pensar, existe a métrica de total repar, repar total, que não somente considera a receita de quartos vendidos, sino considera outras receitas. Por exemplo, a receita de salões, que são alugados, receita de alimentos e bebidas, receita de estacionamento, receita do spa e outros centros de consumo que o hotel possua. Então, o total repar vai ser a receita total gerada pelos quartos e outro tipo de centros de consumo dividido o total de quartos disponíveis. Sim? Então, foca muito naquilo que eu falei agora. Quais estratégias você, a partir de agora, pode aplicar para aumentar o repar? Posso aumentar a tarifa média? Posso aumentar o volume de vendas? É mais fácil para mim aumentar a tarifa? Porque eu possuo uma oferta muito exclusiva de serviços? Né? Olha esse vídeo que eu já gravei para ter mais clareza de quais que são as estratégias que vale a pena aplicar nesse momento para seu hotel. Sim? Quando estudamos repar, eu recomendo, e esse análise também está naquele vídeo, que você monitore o repar de maneira constante, analisando o que está dando certo e o que não está funcionando. E, logicamente, se você tiver oportunidade de aumentar o repar, sempre focar em tarifa média. É muito mais lucrativo aumentar a tarifa média do que aumentar o volume de quartos vendidos. Nesse cálculo que estamos vendo aqui, temos duas possíveis situações, uma situação 1 e uma segunda situação. Na primeira temos 80% de ocupação com tarifa de R$300, um repar de 240,30. Na segunda opção, 45% de ocupação com R$534, um repar idêntico. Em qual das situações o hotel ganhou mais lucratividade? Obviamente na segunda opção, porque o hotel teve menor número de quartos vendidos e dessa maneira teve menor custo variável. Lembrando que o custo variável é aquele custo que varia de acordo com cada dos quartos vendidos. Por exemplo, o custo de vendas, o custo de distribuição, o custo de comissionamento para booking, o custo de comissionamento para agências corporativas, o custo das reservas que vêm pelo GDS. Né? Todo esse custo, o custo per click da campanha Google AdWords que eu lancei, todo esse custo variável é muito forte para os hotéis. Pode chegar a ser 25%, 30% ou 35%. Né? Dependendo dos hotéis, pode chegar a ser até mais. Então, se eu sou muito eficiente, consigo aumentar a tarifa média e mantenho um volume de vendas atrativo que me permite ter uma boa otimização do uso do inventário, provavelmente vou ter muita melhor lucratividade. Toda vez que o mercado me permita aumentar a tarifa média, eu vou tentar focar no aumento da tarifa. Então,
Qual seria a atividade aqui nessa parte relativa à análise? Com certeza, você a partir de agora deve começar a analisar os meses que já aconteceram do ano e ver quais tiveram maior tarifa média, maior ocupação, comparando esse ano versus o mesmo período do ano anterior. Quais foram as estratégias aplicadas e o que deu certo para crescer. E se houve quedas de RevPAR, muito cuidado. Não deveria cair o RevPAR. Além disso, lembra que, pelo fato do hotel estar sujeito a impacto da inflação, a tarifa anual, pelo menos, tem que cobrir os custos inflacionários. Então, se você mantém o volume de vendas constante e aumenta a tarifa em função da inflação, o RevPAR vai aumentar. Pelo menos vai aumentar o valor que você definiu para cobrir o aumento da inflação anual. Então, não deveria acontecer, exceto que alguma situação muito extraordinária no seu mercado, por uma demanda muito dinâmica e flutuante em algum mês, pode ser que o RevPAR seja menor. Por exemplo, ano passado, em janeiro, tive um grande evento e esse ano, em janeiro, não tive o mesmo evento. O evento passou para março. Aí você vai ter meses com um RevPAR diferente, com estratégias de venda aplicadas bem diferentes. Em caso de meses desafiadores, verifique quais foram as causas da menor demanda e quais foram os motivos da menor tarifa ou do menor volume total. Temos que ver quais foram as causas. ¿Sí? Não há efeitos sem causas. Isso é uma coisa óbvia que a gente tem que estudar o tempo inteiro. Aquele crescimento, por qual motivo aconteceu? E aquela queda, por qual motivo aconteceu? Ao mesmo tempo, se você tem dados de mercado, estude quais são os hotéis que estão muito fortes hoje. Quais são as estratégias que estão aplicando? O que eles estão fazendo melhor? Quais são as vantagens comerciais, estratégicas no mercado, de comunicação, de marketing, de posicionamento da marca, de serviços, de diferenciais que os hotéis possuem para eu lançar algumas ações defensivas. E dessa maneira, lembra que a obrigação é aumentar o RevPAR. Quanto mais dados do mercado você tiver, mais fácil será lançar estratégias ofensivas, um pouco mais agressivas para captar negócio, e algumas defensivas para se proteger do que está acontecendo no mercado. ¿Sí? Entonces, olha como que é muito significativo o estudo do RevPAR. É muito, muito importante que você faça essa análise de maneira constante para ser um mestre em maximizar resultados. Como atividade, então, começa já a analisar os dados do hotel, analisa estratégias, maneiras de aumentar a tarifa, de aumentar o volume de vendas, continua firme nessa prática constante de revenue management. Te encontro no próximo vídeo. Vamos ter essa série focada em pilares de revenue management e em temas que têm que ser aprofundados, estudados, para ser um ótimo estrategista comercial. Te convido para se inscrever no canal, para ter acesso a novas aulas, conteúdos inéditos e acessa ao site oficinaderevenue.com.br para receber convites para aulas exclusivas, cursos que estão disponíveis online e presenciais e que periodicamente ficam abertos com novas inscrições e valores especiais. Muito obrigada pela tua presença, um grande abraço e até o próximo encontro.